Nós vamos abordar então nessa noite, como abordamos pela manhã, um tema que Deus me direcionou para, nesse início de ano, falar também a respeito como algo muito, muito importante. Baseado no Salmo 42, e eu quero ler com vocês todo o Salmo 42, um dos meus salmos prediletos. E ele diz assim, como a corça anseia pelas correntes, águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e noite, enquanto me dizem a toda hora, onde está o teu Deus? Derramo a minha alma dentro de mim, ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Minha alma está perturbada dentro de mim, por isso me lembro de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Contudo, durante o dia o Senhor me concede a sua bondade. Durante a noite seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus da minha rocha, por que te esqueceste de mim? Porque ando lamentando por causa da opressão dos inimigos. Meus ossos se esmigalharam quando meus adversários dizem sem cessar, onde está o teu Deus? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. Pai, fala mais uma vez conosco, como falou pela manhã, como falou comigo, fala também com os meus irmãos, e todos nós saímos daqui edificados e transformados pela Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse Salmo 42, ele abre uma sessão, a segunda sessão de 5 sessões que os Salmos são divididos. Os Salmos são divididos em 5 sessões. Cada sessão, primeira sessão, ela faz uma alusão ao livro de Gênesis. A segunda sessão, de 42 a 72, que é o que nós estamos lendo, faz uma alusão ao livro de Êxodo. E assim por diante. E quando a gente lê esse salmo, a gente dá uma clareza de que esse salmista, ele está expressando um sofrimento, um abatimento de alma, algo que a sua alma está suspirando, e muito se revela por conta da distância que ele está tendo do templo, aonde ele tinha o momento de experiência com Deus, e ele está lamentando por isso, ele está lamentando porque ele está afastado, talvez de maneira forçada, e as pessoas estão à sua volta zombando, perguntando aonde está o seu Deus. Pode ser uma marca de um exílio forçado que ele teve, ou uma situação de perseguição. E a pergunta que eu quero fazer hoje, mais uma vez pela noite, o que faz a tua alma suspirar? Porque aqui o salmista diz, assim como a corça anseia, suspira, brama, todas essas palavras, elas lembram esse suspirar de algo que eles querem. O que faz a tua alma suspirar? O que tem feito as pessoas suspirarem? Eu fiz uma pesquisa rápida em alguns lugares sobre a questão da ansiedade, aquilo que as pessoas estão ansiando, suspirando. A Organização Mundial da Saúde, ela coloca o Brasil como o país mais ansioso do mundo. 9,3% da população
brasileira, são cerca de 19 milhões de pessoas, elas têm transtorno de ansiedade. O aumento da ansiedade nas crianças superou os adultos. Então, hoje, crianças e adolescentes, o número de crianças e adolescentes estão mais ansiosos proporcionalmente do que os adultos. E a gente vai vivendo essa realidade de uma geração ansiosa, e existe um livro, inclusive, que fala sobre geração ansiosa, e fala sobre a hiperconexão. Muita gente na rede social, por muito tempo, vai estar trazendo uma ansiedade, transtornos realmente bastante mentais, transtornos mentais, e isso devido à comparação que eles fazem do que eles veem na rede social e na vida deles, e essa loucura toda vai deixando as pessoas emocionalmente enfermas, ansiosas, suspirando por coisas, a pressão por uma imagem, e tudo isso eu acho eu acho engraçado quando algumas pessoas que eu conheço aqui da igreja começam a falar e usam filtro. Aí eu brinco com eles assim, falo assim, eu sei que você estava usando filtro nessa rede aí, viu? Eu estava vendo você com um filtro aí. Eu acho interessante, mas eu acho que são situações que a gente vai olhando. Existe uma geração Z de 15 a 35 anos que relatam sentir ansiedade e estresse regularmente. E a gente olha para isso e a gente está vendo uma sociedade, e isso dentro da igreja também, que está ansiando, suspirando, e vivendo uma situação que a pergunta é: o que está faltando? Porque a ansiedade normalmente é uma antecipação daquilo que você espera, ou de medo, ou de situação ameaçadora, ou de algo que vai lhe faltar. E isso, o que está faltando? O salmista, ele diz, né? Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira. Suspirar pode revelar um mau sinal, é algo que está havendo uma carência. E também pode ser um bom sinal, porque é sinal de que você está vivo. Né? O interessante é que o salmista está suspirando pela presença de Deus. Algumas pessoas estão suspirando porque estão esperando uma cura, estão esperando uma providência material, um trabalho, uma promoção, uma situação de livramento do seu filho, uma questão conjugal que está mal resolvida, e aquilo lhe tira o sono, lhe tira o ânimo. Tem gente que está querendo as coisas de Deus, e estão ansiando por que Deus entre com a providência para resolver as coisas. Mas o salmista aqui, ele está ansiando, não pelas coisas de Deus, ele está ansiando pela presença de Deus. Ele está ansiando porque ele quer a presença viva, de intimidade, de comunhão. O que está impedindo isso? Né? Na realidade, é a pergunta que a gente está fazendo: por que esse salmista, e talvez porque nós não estamos realmente tão satisfeitos com a presença e o nosso relacionamento com Deus? Se eu fosse perguntar aqui, talvez a maioria dissesse: olha, eu gostaria muito de ter mais intimidade com Deus. Eu estou aquém daquilo, eu sei que Deus quer mais em mim, eu sei que Deus, faz tempo que eu não tenho aquele tempo de viver mais intimamente com o Senhor. O que nos distancia do Senhor? Né? O que leva-nos a estar mais distantes do Senhor? O salmista, ele diz isso, aqui no Salmo 43, 42, ele fala isso, ele vai falar assim, olha... Eu gosto de ler aqui porque fica melhor. Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora: onde está o teu Deus? Minha alma tem sede de Deus. Está vendo essa situação? Naquela época, a adoração era feita
sempre centrada no templo. O Antigo Testamento ele é uma representação daquilo que haveria de acontecer. São luzes, a gente sempre aprende isso em teologia, que o Antigo Testamento é um quarto escuro, com poucas luzes, e o Antigo Testamento é um quarto aceso, com todas as luzes. Então a gente está vendo silhuetas daquilo que Deus estava querendo, e o templo era isso, o sacrifício do Cordeiro era isso, então mostrava Jesus como o Cordeiro. Hoje a gente sabe que Jesus é o Cordeiro, e o templo mostra que, hoje a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 3,16, que nós somos, não sabeis que sois o santuário de Deus, algumas versões, o templo de Deus, e que o Espírito habita em vós. Então hoje o templo do Espírito, o templo de Deus, somos nós. Nós quem? Nós que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós que recebemos, porque a palavra de Deus diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e Ele nos sela com seu Espírito, vem habitar em nós. Isso é marca da salvação. Então, essa realidade, o que está impedindo? Embora sejamos templo do Espírito Santo, quem pode dizer amém a isso? Eu sou templo do Espírito Santo. Mas aonde que está a manifestação e a unção e a intimidade com esse Espírito Santo que habita em você? Cadê? E algumas respostas virão. Uma das coisas que, embora sejamos templo do Espírito Santo, e embora templo do Espírito Santo, ainda temos carência de intimidade com Deus, é porque a gente está empanturrado de coisas, de alimentos, e que não nos satisfazem. Eu fui na nutricionista, né, que eu estou levando um pouco mais a sério minha saúde. Deus está me cobrando isso. E ela falou assim, olhou para mim e falou assim: você está desnutrido. Se vocês olharem para mim, vocês vão achar que eu estou desnutrido ou não? Estou bem alimentado, né, gente? Mas ela falou: você está desnutrido. Eu falei: como isso? Você está desnutrido porque você está comendo coisas que não deveria comer, e aquilo que você deveria comer, você não está comendo. Agora está bonito, né? Minha mãe falava: olha que bonito, está gordo, está bonito. Mas nem necessariamente o fato de você estar, às vezes, envolvido na igreja, talvez vivendo uma realidade ministerial, com várias responsabilidades, frequência constante nos cultos, isso não mostra nada em relação à sua intimidade com Deus. Isso é uma coisa e isso é outra coisa. E por isso, o salmista, embora seja alguém que conduzia as pessoas, ele está vivendo um tempo de privação da intimidade, do relacionamento no templo. Ele está suspirando porque as pessoas estão o acusando de ser uma pessoa distante, abandonada, esquecida por Deus. Por isso, nesta noite, é bom a gente pensar um pouquinho. Talvez você, além de estar empanturrado, e a gente está empanturrado, e a gente fala isso, né, no rede social. Você sabe que rede social arrasta, e vai criando mais vazio dentro de você. Arrasta. Você vai para o entretenimento, vai para um cinema, vai assistir um filme, né? E às vezes você estava buscando alguma coisa, o entretenimento, vou sair, vou para um show, e até show evangélico. Eu estou falando que às vezes a gente está querendo se encher de coisas, mas Deus está falando: você está precisando de outras coisas, de outro tipo de dieta, de outro tipo de alimento.
e está se empanturrando. E nós estamos nos empanturrando de trabalho, nós estamos nos empanturrando de compromissos, nós estamos nos empanturrando de relacionamentos até tóxicos, nós estamos nos empanturrando de conversas vazias, sem sentido nenhum, nós estamos nos empanturrando, nós estamos dando ouvidos, damos mais valor a questionamentos e acusações. As pessoas estão perguntando para você, né? E é interessante, porque eu acho uma boa pergunta. Se alguém chegar para você e perguntar, onde está o teu Deus? Se alguém te perguntar, onde está o teu Deus? Como você vai responder? Significa talvez que essa pessoa não está vendo Deus na sua vida. Onde está o teu Deus? Nós precisamos ver que o mundo, o diabo e nós mesmos, as nossas neuroses, tudo nos leva a viver uma vida cheia de apertos e acusações. Você deve ter falhado, as coisas não estão acontecendo na sua vida, o seu relacionamento com Deus não está muito aí com você, não. É porque você está em pecado, você não tem fé, você não merece. E a gente olha e fala, tem que responder, não merecer, eu não mereço. Tudo é pela graça do Senhor. Eu recebo a presença de Deus pela graça dEle. Eu tenho essas coisas pela graça do Senhor. Eu não fiz nada para merecer. Jesus me deu por o seu sacrifício. As pessoas atacam a imagem de Deus. Teu Deus não pode. Ele não se importa, Ele não quer, Ele esqueceu-se de você, e hoje Ele não existe. Você vai olhando essas situações nas escolas, naqueles que estão detentores do poder, ou de organizar o ensino, a educação, e a gente vê isso também nos nossos entretenimentos. Isso me deixa muito angustiado. Quando eu assisto um filme, o nome de Deus não é mencionado, a vida religiosa, parece que as pessoas esqueceram-se que existe um Deus. Raros são os filmes, desenhos ou qualquer coisa que trazem a menção de um Deus. Nós estamos vivendo como se numa ilusão. As pessoas acham que a gente tem uma ilusão de um Deus. A pergunta é, será que essas pessoas que estão entrando na sua mente, estão trazendo aquelas dúvidas, se perguntar a situação que você está vivendo, por que Deus está permitindo que você viva essa situação? Você sabe responder, com fé, com confiança. Ou você treme a boca e fala, eu não sei, eu não sei mesmo. É boa essa pergunta. Onde está o teu Deus? O salmista estava e ele estava triste, ele estava sendo pressionado. E ele fala, minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora, onde está o teu Deus? É um grande problema quando a gente compra essa ideia. E aí o salmista ele diz no versos 4 e 6, ele vai falar assim, mas aí eu me lembro. Derrama minha alma dentro de mim ao lembrar-me. E eu quero desafiar você nesta noite a trazer à memória coisas e situações e momentos que marcaram a sua vida com Deus. Quando foi aquela primeira vez que você conheceu a Deus, aquela experiência de ser cheio do Espírito Santo. Quando foi aquela vez que você chorou na presença de Deus ao ser visitado. Você já foi visitado pelo Espírito Santo e Ele derramou sobre você aquela graça e você se encheu e chorou querendo mais dEle. Eu me lembro quando eu era adolescente, comecei a
Depois que eu tive um momento que eu me afastei do Senhor, mas quando eu voltei, né? Eu voltei para o Senhor. E nós éramos uma igreja Vitão, igreja mais tradicional. Toda nossa adoração era no cantor cristão. Corinhos eram poucos, mas era... E eu cantava aqueles hinos, eu entrava no meu quarto, eu abria o hino 154, firmes nas promessas, santo, 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 hino 7 ou 9, não sei, do cantor cristão. E eu começava a cantar sozinho no meu quarto, lendo o inário, e Deus enchia aquele quarto com a presença dEle, e as lágrimas vinham no meu rosto. Que tempo gostoso! Tempos que eu me retirava e saía para lugares para orar, para buscar Deus e ter... Eu quero ter... O que você está buscando o quê? Eu quero a sua presença, Senhor. Lembrar-se disso. Lembrar-se dos cultos. Que cultos maravilhosos. E você, né, eu falava com uma pessoa pela manhã, ela falou assim, pastor, o que aconteceu? Essa palavra era todinha para mim. E como é delicioso quando você fala assim, Deus está falando comigo. Eu perguntei isso na semana e Deus está me respondendo agora. E você se alegra porque você sabe que você não passou alheio da atenção de Deus. E aquele momento está sendo aquele momento de falei assim, né? Quantas vezes isso aconteceu? E os pastores, quando eu falava isso, pastor, eles davam risada, e hoje eu dou risada, porque na realidade é o Espírito Santo que está fazendo a obra. E a gente tem que trazer à memória momentos que nós nos lembramos da visitação de Deus, em cultos onde Deus derramou, em momentos de oração, em momentos que a gente viu pessoas sendo transformadas, libertas. A gente foi usado para libertar gente que estava cativa do inferno, o diabo não tinha mais poder sobre aquela vida, e ela começou uma nova. Você começa a olhar isso, traz a memória. Lembre-se do que Deus fez. É uma das receitas que esse salmo traz. A vida de corpo, a vida de comunhão, as vigílias, as células, que momentos gostosos. Momentos de culto caseiro, culto da sua família, momentos que você teve com o seu filho, momentos que você teve a sós. Lembra, e o texto diz que ele lembra também da terra do Jordão, do Hermon, do Monte Mizar. Ele está dizendo de duas situações específicas, que nós entendemos que lá na terra do Jordão, ele está trazendo a memória, como ele está falando assim, olha, eu me lembro de ti, Senhor, nas terras do Jordão. Eu estou nas terras do Jordão, e eu me lembro de ti. E você sabe que o Jordão é a promessa da terra prometida, concretizada. Deus prometeu dar uma terra para o seu povo, e Ele deu, Ele cumpriu. E às vezes a gente está vivendo dentro de cumprimentos de promessa. Muitas vezes você está vivendo dentro de situações em que você aguardou tanto, e hoje você está vivendo isso. Você está vivendo tempos de provisão. O Monte Hermon é um monte que no seu degelo enche o Jordão, e esse Jordão ele traz fertilidade para toda aquela região. O Monte Hermon, a vida de Israel, ela economicamente depende do degelo do Hermon. E ele está lá no Hermon, ele está vendo a provisão de Deus, ele está vendo de onde vem a provisão de Deus. Só que ainda assim, embora vivendo na promessa, embora vivendo da provisão, promessa e provisão, isso não garante que você esteja cheio dele. Não é porque Deus está te provendo, não é porque Deus está cumprindo suas promessas sobre você, isso significa que você esteja satisfeito nele.
Esse salmista, embora podia ter tudo isso, havia algo nele, havia algo que dava fome nele. Ele precisava de ter novas experiências com Deus. E eu quero desafiar você, me desafiar a nós, a não apenas contar histórias de como que Deus fez. As suas histórias estão ficando velhas, amareladas. Cadê as novas histórias? Onde estão as novas histórias? Os novos milagres? A gente está satisfeito, e é muito importante trazer à memória aquilo que Deus fez. Mas não é simplesmente porque isso vai me deixar acomodado. Muito pelo contrário, você vai falar assim: Senhor, faz de novo. Como o Senhor fez na minha vida, faz de novo. Como o Senhor me visitou naquele quarto, visita-me de novo. Como o Senhor se revelou, revela-se de novo. Usa-me de novo, manifesta de novo, Senhor. E é nesse contexto que a sede por Deus, a sede de ter comunhão com Deus, não é necessariamente a sede de ter coisas de Deus. Mesmo que as coisas possam piorar, as coisas podem piorar. O Salmo 42:7 diz que um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. Às vezes a gente está vivendo, e é Deus que está fazendo isso, está dizendo, as tuas ondas, o Senhor está permitindo que eu passe por cada situação, Deus. O Senhor está permitindo que eu passe por eu estou levando caldo, né? E aí, essa palavra caldo, quem vai para a praia sabe o que é caldo ou não? Quem sabe o que é caldo aqui? Quem já levou caldo na praia? Caldo é quando você está na praia, você está lá brincando, curtindo, daqui a pouco vem uma onda, vem por cima de você assim, e você estava aqui, a cabeça está no chão, o joelho está lá, e você está tentando se virar, e a onda, daqui a pouco você levanta, depois vem outra, e aí entra água no ouvido, no nariz, e sai e daqui a pouco, quando você vê, às vezes a nossa vida está assim, já está tentando se levantar, vem uma situação, vem uma notícia, vem e a gente parece que está levando caldo, e ele fala assim, mas Deus está permitindo isso? Deus está permitindo que você viva essas experiências, mas eu gosto muito dessa palavra, contudo. O verso 8 diz, contudo, durante o dia, o Senhor me concede a sua bondade, durante a noite, seu cântico está comigo. Tanto faz dia e noite, Deus, mesmo passando por essas situações vexatórias e de lutas, Ele está dizendo, eu estou com você. Eu estou com você de dia, eu estou com você de noite. Eu estou com você, a minha bondade está te seguindo. Eu sei que você está passando por essa situação, mas saiba, eu estou com você. Tanto dia quanto noite, na fraqueza, Ele mostra a sua força. Eu acho muito, essa palavra bondade, a tradução dessa palavra bondade, uma das traduções dessa palavra bondade é o seu amor fiel. Eu achei linda essa tradução, por isso achei... O seu amor fiel está conosco. O seu amor fiel. Deus não nos abandona, Ele socorre em nossas misérias. Esse Deus que coloca cântico à noite. E vocês sabem, quem passa por depressão, ansiedade, angústia, à noite o negócio fica pior. Parece que à noite o negócio pega. Mas Deus fala assim, olha, à noite eu vou colocar um cântico na sua boca. E Ele vai te encher sua boca de cântico. Ele vai encher sua boca de adoração, expressão que vem do Espírito.
E por isso, em nome de Jesus, Ele vai colocar, e Ele está dizendo aqui no verso 8, que contudo, durante o dia o Senhor me concede a sua bondade, durante a noite o seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. Glória a Deus. Mas Ele vai dizer no versos 5 e 11, uma coisa que é um grande desafio para todos nós. Ele vai falar assim, olha, por que estás abatido a minha alma, por que te perturbas de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Basicamente ele está dizendo, eu estou louvando a Ti por aquilo que vai acontecer. Às vezes a gente louva pelo que Deus já fez, mas eu quero desafiar você. Quando você começa a ter experiência de intimidade com Deus, você começa a adorar Deus por aquilo que Ele ainda vai fazer. Você consegue adorar Deus por aquilo que Ele vai fazer? Você fala, Senhor, eu sei que a situação agora está feia. Eu estou levando uns caldos aqui, eu estou caindo aqui, eu estou tentando levantar aqui. Mas eu sei que meu Redentor vive e por fim Ele levantará sobre essa terra. Eu sei que esse meu Senhor, eu vou louvar o Senhor ainda, eu vou glorificar, eu vou louvar com a minha família, eu vou louvar com as pessoas que estão à minha volta, eu ainda vou viver momentos maravilhosos e por isso eu te louvo, Senhor. É muito ruim você querer controlar Deus, Ele vai fazer no tempo dEle. É muita arrogância nossa querer determinar para Deus os tempos e as estações, porque é Ele que governa todas essas coisas. Deus ainda não fez. Ele não fez porque Ele não quer fazer, Ele vai fazer a hora que Ele quiser. Se quiser fazer, porque Ele é soberano para fazer todas as coisas. Estão comigo? Estão entendendo? Por isso, se espera em Deus, é no tempo dEle, da forma dEle, do jeito dEle. Senhor, eu quero o Teu jeito, eu quero da Tua forma, eu quero no Teu tempo, não no meu. Ele fala, Deus é a minha salvação, Ele é a minha salvação. Não vai ser meu chefe, não vai ser o médico, não vai ser aquele negócio que eu vou fechar, aquele contrato, não vai ser aquela restauração. Não é minha esposa, nem meu marido que vão determinar minha felicidade. Não é os meus filhos, não é nada disso, não é o pastor, não é nada disso. Vai ser o Senhor. Ele é a minha salvação. Ele. E Ele diz, Ele é meu Deus. E quando Ele diz, Ele é o meu Deus, você está dizendo, Senhor, eu sou Teu, Tu és meu. Eu quero concluir essa palavra, dizendo assim, olha, sabe de uma coisa? Jesus, no último dia da festa, Ele se levanta e fala assim, aquele que tem sede, o que Ele fala? Venha a mim e beba. O salmista diz aqui, assim como a corça anseia pelas correntes, águas correntes, também a minha alma anseia, tem sede de Deus. E Jesus está falando, aquele que tem sede, venha a mim e beba. O que nós precisamos a toda fonte é Jesus. Ele, a nossa relação e nossa comunhão é através dEle, é por causa dEle, Ele que abriu o novo e vivo caminho, Ele que proporcionou tudo isso, é o Espírito dEle que habita em nós. Nós somos aceitos pelo Pai por causa dEle. Uma igreja que tem sede de Deus. Primeiro, porque talvez esteja faltando, sim, uma intimidade. Mas graças a Deus, porque a igreja tem sede. Porque tendo sede, significa que você não desistiu. Você conhece muita gente que parou de ter sede de Deus. Gente que abandonou. Não quer mais saber de Deus. Ele já está cheio de outras coisas. Mas eu quero desafiar você, igreja, nos desafiar, começar de mim, a lutar
contra a sequidão espiritual. Passa um dia sem ter uma oração, passa uma semana sem ler a palavra, passa 2 semanas sem ter desejo de comunhão na igreja, passa um mês sem participar da célula, e vai se empanturrando. E o que você está fazendo enquanto isso? Eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu estou saindo com meus amigos, tudo isso é lícito. Mas você está se enchendo de coisas, mas a nutrição de Deus, a intimidade com Deus está faltando. Que a gente seja conhecido, quando as pessoas olharem, elas vejam uma comunidade que tem sede de Deus. A sede de entrar no seu quarto e falar: Senhor, fala comigo, senão eu vou morrer se o Senhor não falar comigo. Senhor, eu estou secando, minha vida está secando, e eu estou trabalhando tanto, as coisas estão acontecendo, eu estou tendo provisão, as promessas, tudo, mas está faltando. E o interessante, como Deus faz as coisas sincronicamente. Pela manhã, antes do culto, a minha devocional, eu estou fazendo uma devocional, lendo toda a Bíblia, e justamente nesse domingo, a devocional aconteceu em Êxodo 34, 35, 36, foram esses capítulos. E lá Moisés está falando: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Deus fala: eu vou mandar um anjo, e eles vão dar todas as coisas para vocês. Vocês querem a terra? Tem terra. Vocês querem terra? Tem terra. Vocês querem comida? Tem comida. Mas Moisés fala: se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Moisés sabia, e ele tinha o privilégio. É muito triste quando a tenda que estava no meio, nesse episódio, ela sai fora do arraial. E aí eles tiram onde Deus se manifestava, e agora aquele povo começa a olhar e vê Moisés, ele e Josué indo até a tenda, e eles ficam de longe assistindo. E aí Moisés entra na tenda e a glória de Deus se enche. Tem gente que está curtindo ver as coisas de longe, mas eu quero estar lá como Moisés, eu quero ser pelo menos um Josué ali, onde a glória de Deus enche e a presença de Deus se manifesta. Que o seu quarto seja isso, que a sede de Deus seja algo que seja constante, porque eu sei que nunca essa sede será saciada, porque quanto mais eu quero Deus, mais eu vou querer mais Deus, e quanto mais Ele me enche, mais eu falo: Senhor, me enche mais, eu quero mais de Ti. Por isso eu quero dar pelo menos algumas dicas. Não nos conformemos com as coisas de Deus sem a presença de Deus. Tem gente que está: Senhor, obrigado, o Senhor me deu um emprego, me deu uma esposa, estou muito feliz, obrigado, eu vou tocar minha vida agora. Nunca satisfaça-se com as coisas de Deus sem que seja acompanhado. Senhor, se o Senhor não for conosco, isso tudo que o Senhor está me dando não vale nada, porque o que eu quero é a Tua presença. Vamos parar de nos empanturrar com as coisas que
tiram a fome e a sede de Deus e colocam outras coisas que vão deixando a gente desnutrido, acabado. Aparentemente saudável. Vamos deixar isso. Vamos ansiar por sua presença em oração. Vamos elevar o nível das nossas orações. Vamos elevar o nível da nossa sede por Deus. Separe um tempo. Reserve um tempo. Desliga o seu celular, desliga a TV. Separe um tempo maior. E fala: Senhor, eu vou ler aqui um livro das coisas tuas, eu vou ler a Bíblia, eu vou agora ouvir um cântico de adoração, e eu vou aqui separar esse tempo, porque eu quero que o Senhor me encha da tua presença, e é tudo que eu preciso. E por último, não dê ouvidos às acusações dos inimigos. Não dê atenção, não dê valor. Existe muita gente acusando, e o que mais o diabo faz é nos acusar. E a gente vai recebendo as acusações e vai sugando de nós a presença. Mas quando perguntarem onde está o teu Deus, você vai falar: Ele está aqui. Hoje eu falei com Ele. Hoje eu falei com Ele. Queria que você ficasse de pé, por favor. Vamos orar? Ó Deus, o teu povo tem sede de Ti, Senhor. Eu tenho sede de Ti. Ó Deus amado, vem derramar sobre essa igreja da Tua presença. Enche-nos, Senhor, enche-nos da Tua presença. Ó Deus, que a gente possa ter lembranças novas, experiências novas da Tua visitação, da Tua presença, da Tua glória. Ó Deus amado, nós queremos viver novos momentos contigo, Senhor, em nosso quarto, em nossa adoração, em nossa devoção. Ó Deus amado, perdoa-nos por trocar a Tua presença por tanto lixo, Senhor. Leva-nos, Senhor, para mais perto de Ti, Senhor. Ó Deus, que a gente tenha essa posição de que, se o Senhor não for, não nos faça sair daqui, porque só a Tua presença é que nos satisfaz, Senhor. Ó Deus, a Tua presença nos cura, a Tua presença nos anima, nos dá direção, Senhor. Firma os nossos passos, Senhor. Ó Deus amado, e que o mundo veja nesta comunidade, uma comunidade sedenta por Deus, que vive na busca pela presença e a unção do Senhor, ó Pai. Cura-nos dessa independência, cura-nos, Senhor, desse egoísmo de querer só as coisas do Senhor. Ó Deus amado, a Tua presença é doce e nós queremos viver mais e mais, e mais e mais, vivendo e experimentando da intimidade contigo, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus.